vamos conversar sobre os 7 suplementos essenciais para você transformar o seu tratamento. Porque eu sei que muitas de vocês já passam com profissionais, muitas já passaram há meses, há anos com médico, com nutricionista, fez aí o tratamento, já tentou várias fórmulas e não deu certo. E hoje você vai entender por que não deu certo. Hoje eu vou te explicar porque a organização e uma metodologia correta faz você ter resultado eficaz. Não é à toa que eu tenho diversos, né? Se você for lá na minha mídia social, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, você vai lá e você consegue ver várias pessoas dando seu relato de cura. E por que as outras pessoas se curam e você não se cura? Então, vamos conversar sobre isso hoje. E hoje também é o pré-lançamento, estamos aí na semana de pré-lançamento dos suplementos da SP Nutrition, que eu vou explicar um pouco mais para vocês, tá bem? Estão me vendo, me ouvindo bem? Tá tudo bem aí no YouTube? Estava com problema sério de transmissão, então acho que agora vai. Vamos com tudo. No final sempre dá certo, né, bem nutridas? Então vamos lá. Peraí que eu não estou conseguindo passar aqui. Ai, Jesus. Boa noite, maravilhosas. Associado ao quadro de candidíase, tem algumas pessoas que têm um cansaço que não passa, tem um estufamento muito grande, tem dermatite, desidrose, coceira no ouvido, inchaço abdominal, falta de libido. Então, pode ser que você não tenha uma dor só, mas tenha uma dor que é a dor maior, é aquela dor que você quer, de qualquer forma, eliminá-la. E por isso... Ai, peraí, gente, os slides estão passando sozinho aqui. Ai, Jesus Cristo, abençoe aqui a nossa live. Em nome de Jesus. Vamos lá. Peraí. Tem alguém mexendo, será? Eu não consigo. Eu que estou transmitindo ou a equipe que está transmitindo? Quem está transmitindo esses slides? Acho que eu não tenho o poder de passar os slides. Bom, pessoas bem nutridas, então eu sei que muitas de vocês têm queixas de repetição, mas tem uma queixa que é maior. E eu já chamo vocês de bem nutridas porque eu entendo que vocês já compreenderam que o poder do alimento, o poder da nutrição, o poder terapêutico dos suplementos e dos alimentos é o que vai fazer com que você saia desse fundo do poço. E mesmo que você já tenha tentado todos os remédios químicos aí da farmácia, da sua cidade, pomadas de repetição, 6 meses de fluconazol, esmaltes nas unhas com micose, shampoo para dermatite seborreica, os médicos mais caros de outros estados, eu quero te falar que você não fez o passo a passo correto. Por isso você permanece com os sintomas. Então, compreendendo isso, aprendendo que existe uma ordem, uma organização, um passo a passo, você começa a melhorar os seus pensamentos, você volta a ter fé, você volta a acreditar que existe sim um caminho, existe uma cura, é que a bagagem que você tinha era insuficiente. Tudo na vida é chave e fechadura, certo? Eu quero abrir a porta com a chave errada, não vai dar certo mesmo, tá bem? Passando aqui o slide. Então, bem nutrida, mesmo que você já tenha cortado vários alimentos, que você já tenha feito a inclusão de diversos suplementos, mesmo que você já tenha ido em consultas mensais com vários profissionais, na sua mente, hoje, no dia de hoje, você precisa ter fé e acreditar que tudo isso que você fez parte do seu aprendizado, fez parte daquilo que você precisava passar para você poder chegar aqui. Você não está aqui à toa. Você passou por todas essas dores, todas essas dificuldades, porque Deus queria te livrar de algo muito pior. Você estava indo no caminho errado, mas você estava tentando. Você estava indo no caminho errado, mas você estava tentando. Então, isso é muito bom também. Só que agora a gente vai fazer o caminho certo. Chega! Estamos acabando 2023. Chega de fazer errado outra vez, tá certo? Então, vamos entender a metodologia correta. E antes de explicar os suplementos, eu quero mostrar para vocês que no final aqui do conteúdo, eu vou revelar todos os 7 suplementos que são fundamentais para você ter resultado, para você ter aí a sua energia, sua libido, sua vitalidade de volta.
Vou divulgar também uma surpresa para vocês e uma ação que você precisa tomar hoje. Tá? Então, para ter resultado, não tem jeito, você tem que ter ação. Ação. Ação e decisão, tá? Caso contrário, você vai escutar, vai assistir aqui o conteúdo, amanhã você vai acordar e tudo vai continuar igual se você não tomar essa ação. Então, fica aqui comigo até o final que você vai compreender tudo relacionado a essa síndrome fúngica, essa disbiose, tá certo? Então, vamos lá. E para você que é nova por aqui e não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista antimicrobiana, antifúngica, terapeuta nutricional. Eu criei um método chamado Método SP, de Sheila Pacheco, tá? Inicial do meu nome. E os conteúdos do método e também das mídias sociais, de tudo que vocês veem aqui, já ajudou mais de 10 mil mulheres com a metodologia do Método SP. E aí, das mídias sociais e de tudo aqui que é aberto para todo mundo, eu não tenho esses números, esses dados de quantas pessoas já tiveram resultado. Então, tudo que eu estou falando aqui para vocês tem referência científica, é comprovado. Então, tem comprovação, não é uma coisa que saiu da minha cabeça de forma ilusória, eu estou passando aqui para vocês, é algo efetivo para você realmente compreender o porquê que não deu certo até agora, tá bem? E aí, quando eu fui pesquisar, eu fui entender as dores relacionadas à síndrome fúngica, disbiose, para vocês entenderem como que eu cheguei até aqui, como que foi essa compreensão do quanto que o crescimento de fungos estava trazendo dores para vocês, para mim também, porque eu tive essa dor também. Eu fui pesquisando, eu fui vendo que o avanço em relação à infecção fúngica no corpo humano, ela era muito maior do que a gente imagina. Então, do que você imagina. Talvez você esteja pensando, isso acontece isso comigo. Mas, na verdade, isso acontece com todo mundo, em algum momento da vida, está vivendo um quadro de disbiose ou de síndrome fúngica. Isso é inevitável com o estilo de vida que nós acabamos escolhendo sem nem mesmo refletir por que a gente está escolhendo esse estilo de vida. E daí eu comecei a pesquisar. E quando eu pesquisei, pode passar o slide? Eu não consigo passar aqui, deixa eu ver se eu consigo passar. Eu acho que eu não consigo mesmo. Então, quando eu comecei a pesquisar e fui vendo o avanço do supercrescimento de fungos, não era só o fungo tipo Cândida. Existem vários outros tipos de fungos. O fungo aspergillus, que gera muita infecção respiratória, o fungo malacésia, que gera muito problema no couro cabeludo, aquelas mini espinhas, né, que coçam muitas vezes no rosto, nas costas, no peito. Existem muitos tipos de fungo. E esses fungos, eles geram quadros muito graves, além da candidíase vulvovaginal. Então, essa pesquisa, eu me estendi, fui pesquisando, pode passando, tá, o slide, conforme eu for falando. E eu fui pesquisando e fui vendo que a forma que era tratada, que a maioria das pessoas iam buscar ajuda em consultórios para fazer o tratamento, era sempre a mesma, é um protocolo padronizado pela indústria farmacêutica, de acordo com análise do quadro, análise da cepa ali que gera a infecção, isso pensando na média populacional, não é que estão pensando no seu quadro específico. A média populacional que tem esse quadro de infecção fúngica, então o tratamento vai ser esse. Por isso que as medicações se repetem. Você repete a mesma medicação e você continua com o mesmo sintoma. E por conta desse esforço que você faz para se tratar, você começa a gerar um biofilme de fungos. Então, é uma casinha, uma construção de casinhas dentro do seu corpo, que começa na boca, pode estar no intestino delgado, pode estar na região íntima, pode estar no couro cabeludo, no microbioma da sua pele. E essa casinha de fungos, junto tem bactérias e outros micro-organismos. Então, micro-organismos são bichinhos que a gente não consegue ver a olho nu. E aí eles vão ficando cada vez mais espertos, bem nutridas. Toda vez que você usa uma medicação que tem uma quantidade, uma quantia ali do ativo padronizado, do mesmo ativo, e você tenta várias vezes fazer o tratamento com aquela medicação, seja uma pomada ou alguma coisa que você toma, o problema vai acontecer novamente porque eles vão ficando mais resistentes. E com o alimento e com os ativos naturais, essa resistência, ela não acontece. Por quê? Porque os fungos, as bactérias, os vírus,
eles vivem daquilo que nós vivemos também, da terra, do ar, do alimento. Então, as adaptações genéticas são muito mais lentas quando a gente utiliza soluções naturais, comparado com soluções farmacêuticas. Só que ninguém te explicou isso, e toda vez que você foi tratar, a forma do tratamento foi direto à medicação química, que é extremamente agressiva para o corpo humano e gera uma resistência muito rápida. É por isso que a classe da área da saúde está tão preocupada com a questão do superfungo e superbactérias, por conta desse uso de medicações químicas, aí que foi doido, né? Então, a década do ano 2000, anos 90, anos 80, todo mundo usava medicações e não sabia muito bem o que ia acontecer com esse uso, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Só que agora a gente vai pagar conta disso se a gente não mudar a nossa forma de pensar e de agir. Então, você precisa parar de construir essas casinhas de fungos e bactérias resistentes dentro do seu corpo. Agora é o momento de você tomar a decisão e de agir de uma forma diferente. É claro que uma vitamina sozinha, um nutriente sozinho, não tem a capacidade de fazer isso pelo seu corpo. Seu corpo tem inúmeras células, tem um sistema imunológico muito complexo, tá bem? Por isso que hoje eu vou explicar os 7 suplementos para vocês. E para vocês compreenderem o porquê que eu estou aqui domingo, 8h30 da noite, falando sobre fungos para vocês, e não estou deitada na minha cama, curtindo, assistindo qualquer outra coisa. E, aliás, parabéns para vocês que estão aqui, estão determinadas a ter uma saúde incrível, uma vida incrível. Eu quero compartilhar que eu falo sobre o que eu falo, porque eu passei por um quadro semelhante ao seu. Eu, desde pequena, vivia com micose na pele, muitos quadros de amidalite, acne resistente, usei Roacutan 4 vezes, Diane 35. Era uma pessoa sem energia, vivia com cólicas fortíssimas, sabe? De toda vez que vai ficar menstruada, fica deitada na cama. Como consequência, ganhei um peso exacerbado. E que é isso? Do nada, fui ganhando peso, e não era só por uma questão calórica. Fui percebendo vontade de doces e ultraprocessados, que é aquela vontade que não passa. Então, você está ali o tempo todo querendo comer um doce para alimentar quem vive dentro de você, que são os fungos, o supercrescimento de fungos e parasitas. E como consequência disso, em 2017, eu desenvolvi desidrose e micose na unha, e aí minha vida foi ladeira abaixo, eu fui para o fundo do poço, tá certo? Então, eu quero que você reflita aqui. Desde quando você toma medicações químicas, antibiótico, corticoide, anti-inflamatório? Desde quando? Coloca aqui nos comentários. Você se lembra a primeira vez que você usou um antibiótico, um corticoide, um anti-inflamatório, que você achava normal? Ah, eu tô doente, eu tenho que tomar mesmo. Eu tenho que tomar essa medicação. E não te explicaram que precisa ser feita uma terapia nutricional, porque senão o problema vai voltar e volta cada vez mais forte. Então, coloca aqui nos comentários para eu saber. Você lembra qual idade você tomou o antibiótico pela primeira vez? O antifúngico pela primeira vez? Foi com 5 anos, com 10 anos? O meu foi com 6 anos. 6 anos eu lembro, eu já tomando medicação química. E aí, bem nutridas, como consequência disso, o que aconteceu comigo? Passa o slide, por favor. Eu desenvolvi uma desidrose muito forte. Para quem não sabe o que é desidrose, são bolhas que dão nas mãos, algumas pessoas têm nos pés, coçam demais, porque a desidrose, ela se associa a um quadro de dermatite com crescimento de fungos, e essa desidrose me impedia até de movimentar corretamente as mãos. E como consequência dessa desidrose, eu fui ao médico, assim como vocês fazem, e a mensagem passada pelo médico foi: use corticoide toda vez que a bolinha aparecer. Só que a bolinha não ia embora. A bolinha que você tá vendo, as bolhas na mão inteira. As bolhas não iam embora, doía muito. Eu não conseguia trabalhar, não conseguia fazer exercício, usar as mãos, né? Porque eu não conseguia fechar direito os dedos, porque aqui no dorso ficava doendo demais. Pode passar os slides. Então, bem nutridas, como consequência disso, dessa desidrose, essa dor maior minha, fez com que eu parasse para analisar todo o meu corpo. E aí eu falei, não é normal isso. O que é tudo isso que está aparecendo no meu corpo? Não é normal essa desidrose, não é normal essa micose de unha. Apareceu uma micose de unha que não ia embora de jeito nenhum.
uma coisa horrorosa. Depois foi embora, né? Você pode ver que o pé ficou limpinho. É horroroso uma micose de unha. Assim como é horroroso uma candidíase. Dói muito, gera desconforto, gera vergonha. E eu me senti assim, assim como você está se sentindo também. Como consequência disso, como eu disse, eu ganhei o peso, fui ficando mais inchada, aquele efeito baiacu, não sei se vocês se sentem assim. O que é o efeito baiacu? Tá sempre inchada, tá sempre com desconforto digestivo. Fala assim, meu Deus, o que é essa barriga aqui que nada digere? Eu também me senti assim. E conforme eu fui entendendo que não era um sintoma só, eram inúmeros sintomas, eu descobri que eu estava vivendo um quadro de desbiose com prevalência de fungos. Tá? Porque a desbiose tem prevalência de bactérias e tem prevalência de fungos, tá bem? Então, você pode ter os dois. Você pode ter tanto a bactéria crescendo demais em você, tanto o fungo que vai gerar o desconforto. Até depois, se vocês nunca fizeram esse teste de desbiose e teste de síndrome fúngica, tem disponível gratuitamente nos meus materiais. Eu vou dar de presente para vocês fazerem e entenderem os sinais e sintomas do corpo inteiro de vocês, tá bem? Então, vocês vão compreender que não é um sintoma só, é um sintoma maior que dói mais. Por exemplo, o meu doía mais, muito mais, a desidrose do que a micose na unha. A micose na unha dava vergonha, era nojento, né? Mas a desidrose doía muito, muito, não conseguia dormir, ficava raspando as mãos assim no colchão, tá certo? Então, eu sei que você tem um sintoma que dói mais. E eu quero te falar que você tem como eliminar esse sintoma. Eu eliminei. E eu eliminei, não foi usando corticoide bem nutrida, não foi usando antibiótico, não foi usando antifúngico de repetição. Foi entendendo o que eu tinha e parando para cuidar de mim. Então, agora eu vou cuidar de mim. Cuido tanto dos outros, faço tanto dos outros, trabalho feito, né, uma doida, entre aspas, foi o meu tempo. Então, você pode estar nesse momento também. Você pode estar no momento de estar fazendo muito pelos outros, pela família, pelo seu trabalho. E aí está chegando o mês de dezembro e tudo continua igual. A sua vida está igual. Isso é normal? Passar mais um ano com sintomas? Mais um ano doente? Não é, né? Então vamos lá. E foi aí que eu virei a chave em 2017, eliminei esses sintomas, eliminei a desidrose, eliminei quadro de candidíase, eliminei micose, eliminei todos os sintomas que vocês viram ali que eu tinha. Pele não sai mais acne, né? Não existe isso de ficar usando o Roacutan de repetição, Diane 35. Cada médico passava uma coisa diferente porque era com base no conhecimento que o profissional tinha. E foi aí que eu descobri que era tratando a desbiose e a síndrome fúngica que eu iria ficar ótima, que tudo ia funcionar, tá certo? Passa aqui o slide, por favor. Então, bem-nutridas, como foi, Sheila? Como foi que você eliminou os sintomas e como todas essas mulheres que vocês veem no meu YouTube, no meu Instagram, eliminaram esses sintomas? O que elas fizeram para eliminar? Elas seguiram a minha metodologia. Eu tenho um método chamado método SP, que é uma metodologia através de um curso, porque é necessário que você tenha educação nutricional, tá certo? Sem educação a gente não chega em nenhum lugar nessa vida. Então, é um curso com passo a passo, com a minha metodologia, e dentro dessa metodologia tem consulta, uso e tem suplementos inclusos também, tá? Então, a turma 25, que é a turma que está aberta, quem entra na turma 25 recebe 5 suplementos em casa, tá certo? Então, entra na minha metodologia, aprende, recebe os suplementos, recebe a consulta. Então, é o tratamento completo, você não tem como ter resultado de outra forma. E deixa eu contar uma coisa para vocês, bem nutridas. Vocês têm que parar para aprender. Ah, Sheila, mas eu não gosto de aprender, eu não gosto de estudar. Mas você vai perceber que é algo muito bom para a sua vida, para você, e que nada vai te trazer uma maior realização do que você aprender como o seu corpo funciona. Porque ninguém vai dominar mais o seu corpo. Dominar no sentido de mandar você fazer alguma coisa que te faça mal. Eu tenho certeza que você recebeu muita prescrição de coisas que te faziam mal, que mandaram você fazer
Porque você não tinha domínio de como seu corpo funcionava, que é simples aprender. Você não tem que aprender sozinha, claro. Eu não sabia também. E por isso que eu criei uma metodologia para colocar tudo em ordem, organizar todos esses pensamentos, tudo que precisa ser feito durante um tratamento, tá certo? Então tenha isso no seu coração de que agora é o momento de você cuidar de você, que você é importante, você é valiosa e você é preciosa, tá bem? Agora, falando dos 7 suplementos fundamentais importantíssimos para o tratamento, vamos começar aqui pelo orégano. O orégano, ele é um antimicrobiano, ele é o antisséptico mais importante, mais poderoso que nós temos. É mesmo, Sheila? É mesmo. Só que qualquer orégano? Não. Ah, é um orégano que você vai lá e coloca na comida, ou é o orégano que você compra aí para fazer aromaterapia e tudo mais. Não, é um orégano que você saiba a qualidade e a quantidade dos princípios ativos, dos componentes ativos dentro deste orégano. Então, quando vamos fazer um tratamento natural, claro, é fundamental a parte da alimentação, não tem discussão aqui a parte da alimentação, tá certo? É necessário fazer a terapia nutricional, que é a parte da inclusão dos alimentos, que não é cortar um monte de coisa, e também é importante fazer a inclusão dos suplementos com ação antimicrobiana e regenerativa. Então, o Orégano Premium da minha linha SP Nutrition, que vai ser lançada na terça-feira, horário não sei exatamente, eu ia falar um horário aqui, mas é um horário da minha cabeça. Mas na terça-feira vocês vão receber um link em relação ao lançamento. Eu vou explicar para vocês os componentes, tudo que os nutrientes dentro do suplemento faz, para você compreender como ele vai agir no seu corpo. Então, o componente ativo que tem no Orégano Premium, ele é esse Carvacrol. Se você não sabe, se você compra, por exemplo, de uma marca que tem uma dosagem de Carvacrol pequena, ou que você, por exemplo, não sabe quanto tem, eu comprei alguma coisa aqui de orégano, que vai me ajudar no tratamento, porque eu escutei a Sheila falando que ajuda. Mas eu não sei qual é a dosagem que tem dentro, aí pode ser que seu tratamento dê errado. Tá? Porque não está seguindo a quantidade que nós precisamos para agir no biofilme de fungos. Porque se você tem um quadro de repetição, um quadro de candidíase, um quadro de desbiose que não vai embora, este desequilíbrio, ele já está acontecendo aí há provavelmente mais de 5 anos. Então, é chegar chegando mesmo. O que é chegar chegando, Sheila? É chegar com a dosagem certa, com o princípio ativo para realmente agir no quadro de repetição. Então, não dá para usar dosagens menores. É igual, por exemplo, você tá com muita sede e você vai lá e só toma 2 dedos de água. E você está com muita sede, você está desidratada, você precisa de uma quantidade maior. Para o seu corpo vai ser insuficiente. Então, para eliminar o biofilme de fungos, precisa dessa dosagem certa. Sem essa dosagem certa, você não tem resultado. E o mais importante, bem nutridas, a qualidade das cápsulas, a cor das cápsulas também é extremamente importante para você não consumir ativos que tenham corantes, que tenham aromatizantes, que tenham substâncias que vão piorar o seu quadro de desbiose. Você imagina? Você está aí querendo se tratar, toda maravilhosa, comprando várias coisas, aí você vai lá e coloca uma cápsula verde, limão, azul turquesa, vermelho fluorescente, amarelo fluorescente. Isso piora o seu quadro de desbiose, tá certo? Então, a cor da cápsula, a qualidade do veículo, o que é o veículo? É onde a gente coloca o ativo dentro. Isso importa também, tá certo? Timol e esses outros nutrientes que tem aqui no orégano, que vocês viram na imagem, são nutrientes que dentro do extrato padronizado já tem aquela quantidade de ativos, tá? Pode passar. E o orégano, o composto ativo do Carvacrol, ele tem ação comprovada no sistema imunológico, no tratamento da candidíase, no tratamento de acne de repetição e também contra bactérias e fungos resistentes. Então, não é uma coisa que foi descoberta essa semana, é algo que já vem sendo estudado há muito tempo, há anos. Aí você fala assim, mas Sheila, por que ninguém falou sobre isso? E por que eu não recebi essa prescrição ali da primeira vez que eu desenvolvi o problema? É porque a classe médica é educada pela indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica quer que você fique usando as medicações químicas, tá certo?
Então, falando aqui bem direto ao ponto para vocês. No final, eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Eu vejo os comentários aqui. Pode passar. E não só a ação antimicrobiana que o orégano tem, ele age no nosso corpo num efeito 360. O que é esse efeito 360? Você, por exemplo, só quer tratar candidíase. Você me procurou, viu aqui, porque você quer eliminar a candidíase. Mas associado, os antimicrobianos, quando a gente toma algo natural comparado com algo químico, ele não age só em um sintoma. Ele não vai agir só no biofilme de fungos. Ele vai agir no seu sistema digestivo, nas suas células de defesa. Então, ele age também nesse efeito de tirar esse processo de indigestão de você, de ficar sempre com a barriga estufada. A questão das dores, as dores que muitas vezes você sente no seu trato digestivo, problemas respiratórios. Então, a ação, ela é 360. Essa é a maravilha da natureza. Quando a gente come um alimento, ele tem essa ação 360 também. Então, quando você coloca um suplemento natural, ele vai ter essa ação 360. Então, é incomparável o efeito protetor de algo natural pensando em algo químico. Algo químico, ele pode salvar a nossa vida, ele pode nos livrar da morte em uma situação extremamente pontual, só que ele não faz a gente ser uma pessoa saudável. Ele não faz o seu corpo permanecer saudável. E o que é natural tem esse poder. Olha só que maravilhoso. O natural trata, previne e traz longevidade. Olha essa tríade. Trata, previne e traz longevidade. Isso você não encontra em nenhuma medicação química. Nenhuma. Pode passar. Aí, avançando, bem nutridas, o segundo suplemento, vou falar de 7, tá? Segundo, própolis ultraverde. Você já deve ter ouvido falar de própolis em algum momento da sua vida. Você já deve, talvez, até ter tomado própolis, mas você não entendia muito bem como a própolis age no seu corpo. Sheila, eu sei que faz bem para a imunidade, sei que faz bem para a saúde. Mas a própolis na dosagem certa, com componente ativo na dosagem certa, no caso da SP Nutrition, vai ter 10 miligramas de composto fenólico, tá? Porque isso é importante. Então, você compra ali uma própolis, você não sabe, eu tô tomando aqui as gotas, coloca a gota no copo. Mas aí você não sabe qual é a dosagem do composto fenólico que você está tomando. Isso é importante você saber, pensando em tratamento. Tratamento a gente tem que saber. Por quê? Por conta do biofilme de fungos, por conta do efeito anti-inflamatório, por conta da cicatrização, por conta da saúde também da boca. Tudo isso faz parte do seu tratamento 360. Porque se você não trata o lado de dentro do jeito certo, o problema vai voltar, tá certo? Então, o composto fenólico que vai ter na dosagem aqui da própolis ultraverde em cápsula, porque eu sei que gotas tem muita gente que não tolera e não toma do jeito certo. Um dia esquece, no outro não, toma uma vez, depois não toma mais, toma uma vez por dia, depois não toma a segunda tomada. Então, isso é o jeito errado. Não pode tomar de qualquer jeito, não pode tomar às vezes. Num tratamento tem começo, meio e fim. Aí depois você pode tomar uma dose de manutenção. A dose de manutenção, pensando em própolis, é uma dose menor, tá? A dose de ataque é uma dose maior. Eu fiz em cápsula exatamente para você não errar a dosagem, porque em gotas você tem uma tendência a errar e não gostar do gosto. E às vezes alcoólico, o seu sistema digestivo, você não gosta, não gosta da sensação. Seu fígado grita também, se incomoda com alcoólico, com própolis alcoólico. E também o seu estômago, se ele está fragilizado, se você tem um quadro de H. pylori, por exemplo, ou uma gastrite aí que não foi muito bem tratada, você pode se incomodar. Então, por isso que eu escolhi fazer para vocês em cápsula, na dosagem certa, na concentração certa, para vocês não errarem o tratamento, tá bem? Pode passar. Aí, como eu disse para vocês, lá do orégano, agora falando aqui da própolis ultraverde. Efeito 360. Não age em uma coisa só. A maravilha da farmácia natural, da farmácia de Deus. Vocês sabem que a própolis do Brasil, compartilhando aqui com vocês, a própolis ultraverde, ela é brasileira. E a gente exporta a maioria da nossa própolis. O brasileiro não aproveita os benefícios da própolis.
É tudo exportado, a quantidade que a gente consome é baixíssima. Por quê? Porque o brasileiro é incentivado aos programas de saúde e pegar remédio de graça lá na farmácia. É remédio para diabetes, é remédio para pressão de graça, e acha que está tratando alguma coisa. E, na verdade, nada. Claro, tá evitando que algo pior aconteça antes do tempo, mas a pessoa está no fundo do poço, né? E no caso aqui no tratamento da síndrome fúngica, a ordem, a sequência de suplementos, como eu disse para vocês, precisa ser incluída, não é um suplemento só, vou tomar só o orégano, vou tomar só a própolis. Não, gente. Toma um, na sequência vai entrar outro, depois outro, é uma sequência. É uma metodologia, por isso que se chama método SP. Por isso que é um passo a passo, tá? Precisa tomar essa sequência para eliminar mesmo o biofilme resistente. E voltando ao efeito 360, olha que toda a ação que a própolis ultraverde tem dentro do corpo. Anti-inflamatória, bactericida, fungicida, então tem um efeito antimicrobiano. Hepatoprotetora, protege o fígado, então o fígado ele vai ficando cansado conforme a gente envelhece e adoece. Então a gente vai envelhecendo, o nosso fígado, pô, já está trabalhando há 30 anos, 40 anos, 50 anos, ele está trabalhando do mesmo jeito que quando tinha 15 anos? Não, bem nutrida, não é assim que funciona. O fígado cansa, tá? O fígado cansa. Então, ele tem esse efeito a ajudar nessa regeneração, até para eliminar as toxinas, porque quando a gente mata fungo, bactérias, parasitas, esses bichinhos, eles geram substâncias tóxicas dentro do nosso corpo que a gente tem que eliminar. Então, a gente mata, a gente precisa eliminar essas substâncias tóxicas, tá bem? Então, tem essa ação aqui. O orégano também tem, de uma forma diferente. Ajuda na cicatrização, ajuda na boca, tá? Porque não pode ficar com gengivite, com cárie, com doenças na boca, doenças na língua. Então, tem essa ação também. Tem ação em relação a parasitas, o orégano também, tá? Orégano e própolis, orégano premium na concentração que eu mostrei ali para vocês, tá? E o própolis também, com as 10 miligramas de composto fenólico, tem essa ação também em relação a parasitas, tá? E impede que tenha multiplicação de células ruins. O que é a multiplicação de células ruins, Sheila? É o seguinte, todo dia a gente está tendo trocas de células, principalmente quando a gente está doente, o nosso corpo ele está repondo o sistema imunológico, as células de defesa o tempo todo, tá? Acontece uma troca. É como se tira água suja e bota água limpa, tira água suja e bota água limpa. É isso que acontece no nosso sangue, é isso que acontece no nosso sistema imune. Só que às vezes essa multiplicação pode dar errado. E aí que aparece o quê? Aparece o tumor, o câncer, tudo aquilo que a gente não quer nem pensar. E não é o nosso foco aqui, a nossa conversa. Mas se seu sistema imune está trabalhando há muito tempo, tentando combater uma doença que você não conseguiu eliminar até agora, é importante você perceber que ele está se cansando. Então, a hora de corrigir é agora. Não é depois do Natal, não é depois do Réveillon, não é depois... pois é agora. Seu corpo está pedindo ajuda agora. E a gente tem como ajudar ele, tá bem? Então, por isso que é importante o própolis no tratamento da síndrome fúngica, dentro da organização dos suplementos antimicrobianos, tá? Com 10 miligramas de compostos fenólicos, dosagem certa, na hora certa, na organização correta para tomar, que eu já vou explicar depois para vocês como que isso funciona. Terceiro suplemento essencial para você ter resultado. Biotina. Mas, Sheila, biotina? O que é a biotina? Para que serve? Para quem não sabe, biotina é chamada de vitamina H, também de B7. Ela tem a participação direta na produção das células T de defesa. Que raios é isso, Sheila? Sabe quando você vê lá o seu hemograma, que você vai fazer o exame de sangue, e o médico pega assim, tá normal o seu hemograma, não tem nada aqui? Mas você tá sempre doente, você fala assim, mas tá tudo normal, mas eu não tô me sentindo bem? É porque aquela faixa de normalidade não diz muito sobre a nossa saúde, tá bem? E em relação à ação das células de defesa, aqueles nomes estranhos do seu hemograma são exatamente essas células de defesa do seu corpo, tá? Então tem lá os linfócitos, os eosinófilos, tudo aquilo com aqueles nomes estranhos, lembre-se sempre que é defesa do corpo. E a biotina tem um papel de agir é como se ele fosse um combustível.
Então, eu coloco ali uma injeção de combustível nas células e ela começa a funcionar do jeito certo, tá? Então, para o tratamento de candidíase, de síndrome fúngica, de disbiose, entra a participação da biotina, muitas vezes. Tem pessoas que têm que usar continuamente, pensando em prevenção e manutenção. O que é continuamente? Usa sem parar, tá? Só para quando vai fazer exame de sangue. Então, sempre quando vocês forem fazer exame de sangue, já adiantando aqui uma informação para vocês, 3 dias antes vocês param de tomar os suplementos para você não ter nenhuma interferência na análise do seu exame de sangue, tá? Porque quando vai analisar o sangue, coloca substâncias químicas ali para analisar o sangue e não pode ter a participação de vitaminas, de nutrientes ali que você está tomando. Então, voltando aqui, sem a biotina na dosagem certa, você não tem essa produção das células de defesa. Você tem uma tendência a desenvolver, se for o seu caso, eczema e dermatite de repetição, que é igual eu tive, a desidrose, mas tem gente que tem no corpo cabeludo, até associado com alopécia. Sabe quando cai um tufo de cabelo? Tem muitas mulheres, homens também, que ficam com uma dermatite seborreica, com muita caspa. Então, essa caspa de repetição, o cabelo e a unha não cresce. Fala assim, Sheila, eu tô fazendo aqui tudo certo, incluindo os alimentos, tô me cuidando, mas eu não tô tendo resultado. Então, precisa da participação da biotina em doses altas. Não é dose pequenininha, é dose alta. Por quê? Porque você está envelhecendo. E nesse processo de envelhecimento, não dá para contar com a biotina que vem só da comida se você tem essas queixas. Precisa de uma dose de manutenção maior para que você tenha uma inibição do supercrescimento de fungos. Então, a biotina inibe o fungo, tá bem? E faz toda essa ação em relação ao crescimento das suas unhas, do seu cabelo e da prevenção de caspa e também do seu sistema imunológico. Olha o poder de uma vitamina só. Aí talvez você deva pensar assim, Sheila, mas por que essa vitamina não está junto ali com o própolis, junto com o orégano, não já está tudo junto dos ativos? Porque, gente, são dosagens que precisam ser diferentes. Por isso que esses suplementos que vocês veem aí, que tem um monte de coisa dentro, então você pega lá o pote do suplemento, no caso aqui, eu faço separado para vocês não errarem a dosagem para tomar na dosagem certa. Aí você vê uma marca de suplemento e fala, tem tudo ali dentro do pote, tem tudo que eu preciso dentro do pote. Só que a dosagem estará errada. A dosagem estará errada para o seu tratamento, tá? Então, guarde esta informação. Então, o suplemento mágico, um suplemento mágico que tem tudo dentro, não resolve. É mentira. Tá? Então, vamos lá. Aí, continuando em relação à biotina, igual eu falei para vocês, para o tratamento de disbiose de síndrome fúngica, pensando em imunidade, pele, unha, cabelo, precisa ser uma dosagem maior, tá? Não dá para ser uma dosagem pequenininha e vai ajudar na ação de outros nutrientes também. Então, para você ter um aproveitamento em relação às vitaminas do grupo B, se falta uma vitamina, começa a dar uma bugada no nosso sistema imunológico. O que é essa bugada? É igual o computador que trava, que o meu computador está travando, por isso que eu demorei para entrar aqui com vocês. Por quê? Porque tem muito arquivo, precisa ser limpo, precisa ser cuidado, ou precisa ser trocado porque está muito velho e tudo mais. No nosso corpo, a gente não tem como trocar o nosso corpo, mas a gente tem como limpar, tem como incluir as coisas boas, e fazendo a inclusão, a gente tem um melhor aproveitamento das vitaminas. Então, é isso que vai acontecer com você quando você colocar a biotina dentro ali do passo a passo do tratamento, tá certo? E, indiretamente, também ajuda no tratamento de dislipidemia. Para quem não sabe o que é dislipidemia, colesterol e triglicérides, tá? Então, quando você tem uma alteração em relação a colesterol, e também ajuda nas doenças de pele, tá? De um modo geral. Então, a tomada da biotina na cicatrização, na prevenção do quadro de infecção de repetição é importante. E se você é bebedora de álcool nos finais de semana, eu tomo uma tacinha de vinho, tomo alguma coisa, você já tem um déficit na absorção de biotina. Se você toma anticoncepcional, você já tem um déficit na absorção de biotina. Então, para você, é ainda mais fundamental ter a inclusão dessa vitamina, tá certo? Na dosagem correta, tá? Então, que é uma dosagem maior do que essas dosagens que você vê muitas vezes em farmácia, ali nas prateleiras, ou nesses suplementos que são prontos, tipo uma gominha, sabe? Aí come a gominha e resolve tudo. Seria muito bom, né, gente?
uma gominha mágica, mas ainda não existe a gominha mágica, tá? Pode passar. Então, estamos aqui no quarto, né? Já foi orégano premium, em relação a carvacrol, própolis ultra verde, 10 miligramas de composto fenólico, biotina na dosagem certa, tá? Para você poder ter o resultado que você quer em relação à estética e cicatrização. Agora, avançando para B9. Vocês estão acompanhando? Escreve aqui. Sim, Sheila, estou acompanhando. Estou passando muito rápido. Sobre a B9. Essa B9 se chama metilfolato. E esse nome metilfolato estranho e difícil é a forma ativa do ácido fólico. Então, quem está aqui que já foi mãe, se lembra de ter tomado o ácido fólico quando estava grávida. O que isso tem a ver com disbiose com síndrome fúngica? Sem o metilfolato, na sua forma ativa, tá? Porque aquela forma que você compra em farmácia, que se chama ácido fólico, não é ativo. Então, o seu corpo ele não consegue absorver do jeito que ele precisaria. Então, o seu corpo tem muito mais trabalho para absorver e pode ser que nem absorva, se você tem uma alteração genética em relação à transformação desse ácido fólico em metilfolato. Por isso que aqui já é a forma ativa. E sem a B9, você não tem a proteção do seu DNA. E o que isso representa para a sua saúde, para o tratamento da desbiose da síndrome fúngica? Você vai envelhecer antes do tempo, se faltar B9, e o seu sistema imunológico também vai envelhecer antes do tempo. Não tem jeito. A B9 tem praticamente todos os alimentos. Só que por que a gente precisa suplementar quando a gente está grávida e quando a gente tem o quadro de síndrome fúngica e desbiose e quando a gente quer prevenir também o quadro de síndrome fúngica e desbiose? Por quê? Porque a gente não consegue converter esse ácido fólico da comida. A maioria da população não consegue. E aí tem gente que desenvolve, por exemplo, uma característica que é ficar com o cabelo branco antes do tempo, que é, por exemplo, ter queda de imunidade, que é ter uma aparência mais velha do que é, ter um quadro de anemia de repetição. Então, a B9, o metilfolato, ele precisa participar, tá, do ciclo de reconstrução para você sair de vez da síndrome fúngica e da desbiose e depois para se manter saudável. Então, a manutenção, Sheila, depois que eu elimino o quadro, eu preciso manter os suplementos? Sim. A maioria deles você precisa manter, mas sempre em dosagens diferentes comparadas com as dosagens de tratamento, tá? Algumas dosagens ficam iguais e outras as dosagens de tratamento, como os antimicrobianos, são dosagens mais altas, tá bem? Pode passar, por favor. Então, essa forma ativa aqui em relação ao metilfolato tem uma informação muito importante para vocês, que talvez nunca ninguém tenha falado, é que sem a B9, sem o metilfolato, você pode ter um risco maior de ter efeitos, de ter quadros depressivos. Então, se você toma já medicações psiquiátricas, medicações para depressão, e ninguém falou para você do metilfolato, é errado, tá? Esse é o primeiro nutriente que coloca-se uma pessoa que tem estado de melancolia, tristeza. Não estou falando aqui que você não vai usar a sua medicação para depressão, mas eu estou falando que tristeza, melancolia, essas sensações que você pode estar sentindo nesse momento com o quadro de candidíase, com as infecções de repetição, você precisa da B9, do metilfolato na dose certa, tá? E para eliminar toxinas do corpo, você também precisa. A homocisteína, essa palavra, ela indica inflamação dentro do nosso corpo que, como consequência, se eu permaneço com essa inflamação, eu posso ter um infarto, tá? Eu posso ter um AVC, um derrame. E o que isso tem a ver com a desbiose? Porque a desbiose, o desequilíbrio que a gente carrega, se a gente não trata ele, além da candidíase, dessa dor maior, isso depois vai levar a outras coisas, né? Pode ser o câncer, pode ser o infarto. Então, o metilfolato, ele vai ter esse efeito também. Olha que bênção, gente. Olha que bênção, que é o poder 360 da farmácia natural. Então, age não só
na cicatrização, na produção do seu DNA, que é a sua defesa, mas também no seu humor, também no seu fígado para eliminar toxinas e também para reduzir a inflamação, tá? Aí, passando para o nosso quinto ou sexto? Hoje estamos no, acho que é sexto já. No sexto suplemento, eu esqueci de colocar os números aqui para ir acompanhando, mas é o sexto. O sexto suplemento essencial, fundamental para o seu tratamento, L-glutamina. Por que a glutamina premium, ali com o selinho de segurança, com a certificação de segurança, é tão importante para o tratamento da desbiose? Por conta da reparação tecidual, bem nutridas. O que é essa reparação? É como se fossem os tijolinhos aqui da nossa parede. Esses tijolinhos, quando a gente está doente, eles não estão corretos dentro do nosso corpo. Está tudo fora de ordem, está tudo desorganizado. E esse aminoácido, que é a glutamina, é como se fosse um bloco desses tijolinhos aqui. E ele é fundamental para tratamento de desbiose. Não dá para tratar desbiose sem pensar em glutamina. É usada para outras coisas também, para questão de nutrição esportiva, para massa magra, para manutenção do sistema imunológico. Então, é usado na manutenção também. Mas pensando em tratamento, vai iniciar o tratamento, precisa dessa reparação desses tijolinhos. E por que não é feito um suplemento com a glutamina e com vários outros nutrientes dentro, junto ali, igual você vê em outras marcas? Por conta da dosagem. Dosagem de síndrome fúngica e de desbiose tem uma dosagem certa. Então, não dá para eu pegar essa glutamina e botar biotina dentro, botar B9 dentro e falar, ó, toma aí, bem nutrida. Porque precisa ser na dosagem certinha para vocês tomarem. Então, por isso que é tudo separado. Tá? É separado para não errar as dosagens. É super simples de tomar. Não tem como errar cápsula. Tá? E não tem como errar a dosezinha aqui do pó, que é bem pequenininha. É uma dosagem baixa. Mas precisa que sejam todos esses suplementos organizados, tá bem? Porque senão você não tem o resultado que você espera. Pode passar, por favor. Aí, em relação ao efeito da glutamina no corpo, ele ajuda em relação às questões comportamentais, então ele vai cicatrizar, ajudar a cicatrizar o sistema digestivo, tubo digestivo, e como consequência, também ajuda em relação a alterações comportamentais, tá? Porque a gente tem células no cérebro também, e quando falta um combustível nesse cérebro, a gente começa a ficar mais triste, mais esquecida, com mais problemas comportamentais, e principalmente quando tem sobrecarga de trabalho, sobrecarga com a família, sobrecarga com os filhos, a gente precisa de uma demanda de nutrientes maior do que eu ficar ali na roça, sentada, balançando na cadeira de balanço. É uma vida completamente diferente. A dinâmica é completamente diferente, tá? Então, precisa ser incluído na dosagem certa para ter esse efeito de regulação do sistema imunológico, tá bem? E agora o sétimo suplemento, não é o sexto, né? O sétimo, agora estamos no sexto, eu tinha errado. O sexto suplemento, que eu vi a vitamina D aqui, eu lembrei. O sexto suplemento, que é o alho, com a quantidade de alicina certa, para ter o efeito imunoprotetor, imunomodulador. E o que isso quer dizer? Pode passar o slide, por favor. Desde a época de Hipócrates, né? Hipócrates, é como se as pessoas, quando você pensa em Hipócrates, pensa assim, as pessoas ficavam pensando e tentando resolver os problemas igual a gente fica hoje, só que hoje a gente procura na internet, né? Então, antes os pensadores ficavam analisando, vendo os alimentos, os ativos e como que eles agiam no corpo humano. E Hipócrates, ele ficava vendo a ação do alho no tratamento de lepra, no tratamento de feridas, no tratamento de distúrbio digestivo. Então, ficava olhando a ação, analisando e falando, isso aqui funciona, né? Isso aqui age no corpo. Isso foi analisado durante séculos, tá? O ativo em relação ao alho. Só que, pensando em um tratamento mais rápido e correto, eu, ao invés de comer um alho cru, que ninguém merece, ninguém aguenta, né? Imagina eu falar para você, bem nutrida, então, come um alho cru aí durante 4 semanas. Você vai falar, Sheila, pelo amor de Deus, né? Ninguém merece, eu ficar com a boca com gosto de alho, então não é sustentável. No suplemento,
Então, no Garlic, aqui que é esse suplemento, que é alho em inglês, já tem a dosagem certa, a concentração correta de alicina, que é exatamente esse princípio ativo que a gente quer que tenha uma ação no corpo com efeito antimicrobiano. E por que precisa do alho comparado ali com o orégano, se o orégano já tem um efeito antimicrobiano? É por conta da resistência do biofilme. Então, muitas de vocês têm uma resistência fúngica, bacteriana e muitas vezes viral também. Tá? Algumas têm herpes, outras não. Algumas de vocês têm Gardnerella, outras não. Mas independente do número de sintomas que você tem, se há uma repetição, você está vivendo uma síndrome, você está em disbiose. Aí, por isso que o passo a passo, o protocolo, ele precisa ser completo, ele precisa ser seguido, tá bem? E comparado com os antibióticos sintéticos, que é aqueles que você já está acostumado a tomar, ele não gera tanto o orégano na dosagem ali do carvacrol correta e o garlic com a concentração de alicina, ele não gera resistência às cepas, aos bichinhos. Então, é muito mais interessante quando eu tenho os primeiros sinais de uma infecção, eu agir, usar a farmácia natural, do que eu ir lá e já colocar uma coisa química que pode gerar uma resistência e também uma disbiose muito grave, né? Que é isso que os antibióticos acabam fazendo. A intenção é salvar a nossa vida, mas como contrapartida gera uma disbiose muito grave. O que é essa disbiose? Fica tudo desequilibrado dentro do nosso corpo, tá bem? Então, na microbiota, tanto o orégano premium quanto o garlic não vai ter um efeito rebote, um efeito contrário, tem um efeito protetor. E tem esse efeito 360 que eu falei para vocês. Não age só em uma coisa, age em várias coisas. É essa bênção dos suplementos naturais, tá certo? E partindo aqui para o último, eu não poderia deixar de falar, da vitamina D, da D3. Essa vitamina D, ela é pura, aqui do SP Nutrition, então ela não tem outras coisas inclusas nela, porque ela é pensada numa dose de ataque. Então, quando você precisa subir os seus níveis rápido de vitamina D. Quando você está com baixa imunidade, está com a candidíase de repetição, tem um quadro autoimune, tá? Então, quando você tem uma resistência em relação ao tratamento e você está com essa vitamina D baixa, você precisa dar uma dose de ataque. Por isso que não pode ter outras coisas misturadas com essa vitamina D. Porque senão, vamos supor, se eu tivesse colocado aqui magnésio, vitamina A, vitamina K junto. Então, na hora que eu vou dar a dose de ataque, eu dou a dose de ataque dos outros nutrientes também, que não é bom. Não é só porque é vitamina que eu posso tomar em dosagens altas, isso pode fazer mal, tá? Então, por isso que aqui a vitamina D é pura. Então, se você tem infecções de repetição, se você tem quadro autoimune, se você tem... você encosta no seu corpo, você sente dores musculares, isso é um indicativo de baixa de vitamina D. E se você faz o exame, seu exame dá com menos de 60, entre 60 para baixo, 60 nanogramas ali de vitamina D, é interessante você chegar ali em 80, pensando em prevenção e manutenção, tá certo? Por isso que dentro do protocolo está incluso também, para que você faça o uso. Aí você deve pensar assim, tá, Sheila, então eu preciso dos 7 suplementos para eu fazer um tratamento completo e pensando em manutenção, eu também preciso dos 7? Sim, tá? E por quanto tempo? Eu vi alguma de vocês perguntando, Sheila, por quanto tempo eu tenho que tomar? Então, tem suplementos aqui como os antimicrobianos, orégano e alho. Você vai usar durante 4 semanas, dá uma pausa de 1 mês. Se precisar usar de novo, você espera 1 mês e usa de novo. Os outros são de uso contínuo. Sheila, mas por que uso contínuo? Por conta do seu histórico. Se você está aqui me assistindo, você tem uma história de adoecimento já de muito tempo. E você está envelhecendo. Você deve, né, arrisco dizer, que você está aí na fase dos 30 a mais. Então, há uma necessidade de nutrientes maior comparado com uma pessoa de 15 anos. Não que de 15 anos não precise, tá? Os jovens também precisam. Teve até um estudo em Fortaleza, saiu faz algum tempo esse estudo. Eles fizeram a suplementação de glutamina, de vitamina A e de zinco em crianças,
e viu que a capacidade de aprendizado, cognição, que é o aprendizado, o tempo que você demora para aprender as coisas, foi muito maior, foi duplo certo, comparado com aquelas que não tomavam. Então, gente, olha a importância de um nutriente. Se falta uma coisa na rotina de uma criança, de uma jovem, de um adulto, de uma pessoa idosa, a conta vai chegar, tá? Então, por isso que muito desses suplementos, o uso é contínuo, sim, tá? É claro que tem que ser de um jeito que você consiga sustentar. Por isso, até que eu peguei e falei assim, ó, aqui o própolis a gente vai fazer em cápsula, porque ninguém merece, mesmo que sejam pequenas gotinhas, você usar todos os dias, sentir o gosto. Tem gente que não liga, mas tem algumas pessoas que não gostam. A Raquel colocou aqui, estou com 72 anos. Então, dá para 72 anos maravilhosa, né? Com a mentalidade boa, com a pele boa, boa não, ótima, né? Ótima palavra, muito melhor. Então, não importa se está na fase dos 30, dos 40, dos 50, todas nós, dos 70, dos 80, todas nós estamos trabalhando para envelhecer de um jeito que a gente não sofra. Ninguém quer envelhecer sofrendo com câncer, com AVC, sem poder levantar do sofá, sem poder fazer nada. Ninguém quer ter candidíase de repetição para poder não ter intimidade, para poder não ter relação íntima. Ninguém quer envelhecer olhando para as mãos, para o rosto, pele cheia de mancha, de acne, de desidrose, de dermatite, couro cabeludo cheio de caspa. Ninguém quer se sentir assim. E eu sei que você também não quer se sentir assim, por isso que você está aqui domingo me escutando. Então, a vantagem de você fazer a inclusão de suplementos comparado com medicações químicas de repetição é exatamente esse pilar: tratamento, prevenção e longevidade. Aí a gente sai da dor, bem nutridas. Vocês estão comigo aqui num primeiro momento tratando a dor. Depois que você sai desse estágio da dor, você avança. Aí você evolui na sua educação nutricional. E o que é essa evolução? É você pensar prevenção e longevidade. Como que eu posso envelhecer me sentindo bem, me sentindo útil? E como que eu posso prevenir para não ter infecção urinária, para não ter candidíase, para não ter inchaço abdominal, para estar com o corpo do jeito que eu gosto? É exatamente colocando os suplementos. Não existe outra forma, tá? A Sheila, tem outra forma? Não tem, tá? A forma correta é a gente colocar os nutrientes já na dosagem preventiva e de manutenção depois que eu saio do quadro de tratamento, tá? A Sheila, eu tomo todo dia? Sim, vocês vão tomar todos os dias. A ordem, como que vocês vão usar, como que vocês vão tomar, é o seguinte. Temos algumas formas de tratamento. Você vai ter a oportunidade de comprar os suplementos. Então, Sheila, eu quero comprar só os suplementos. Você vai ter essa oportunidade na terça-feira. A gente vai abrir oficialmente as vendas. A gente fez um pré-lançamento, até sábado eu estava com algumas bem nutridas. A gente está fazendo um pré-lançamento, estávamos aqui fazendo uma reunião com algumas primeiras inscritas da turma 23 e 24. Então, você vai ter essa oportunidade na terça-feira que a gente vai abrir a venda para todo o Brasil e em breve para a Europa também, se Deus quiser. Mas, primeiramente, para todo o Brasil, independente da sua cidade. Segundo, você pode entrar no método SP. Você entrando no método SP, você vai receber 5 suplementos, tá? Você vai receber o orégano premium, o garlic, você vai receber o própolis ultra verde, vitamina D e glutamina, tá? Aí os outros, Sheila, mas aí eu quero os outros. Aí depois você pode comprar a parte, você vai poder fazer a compra pelo site. Entrando no método SP, você já recebe os suplementos, o passo a passo em vídeos, tudo organizado para você poder assistir, tá? Então já vai estar lá tudo certinho para você não errar. E Sheila, eu assisti, não compreendi, não entendi o passo a passo. Porque tem a parte da alimentação também, tá? Bem nutridas. Então aqui eu reforço para vocês. O suplemento, ele precisa que você inclua os alimentos também. Porque senão você coloca o suplemento e você não inclui os alimentos que você precisa, aí começa a dar um efeito ruim. Você vai falar assim, não está funcionando, é porque não está fazendo a parte da terapia nutricional. Que é incluir alimentos que vai ter no seu Natal, que vai ter no seu Réveillon. É vida normal, tá? Vida normal. Só que é a inclusão dos alimentos estratégicos com efeitos anti-inflamatórios e antimicrobianos, tá bem? Outra opção, Sheila, continuando aqui do método SP. Você entrando no método SP, você recebeu 5 e você recebe 3 consultas individualizadas com a minha equipe, tá? Então, você recebe 3 consultas e toda semana você me encontra
Caso você queira perguntar alguma coisa para mim, tem o encontro oficial das Bem-Nutridas. É igual a gente está aqui, só que vocês podem participar, podem falar diretamente comigo. E a gente vai dando andamento em relação ao seu tratamento. Então, o método SP ele foi feito para você ter toda a rede de apoio, todo o suporte necessário, através de consultas, suplemento em casa e passo a passo gravado. Porque é importante parar um tempo para aprender, para estudar, tá bom? Bem-Nutrido, igual vocês estão parando aqui. A diferença é que lá no método SP é tudo organizado, todos os conteúdos da parte da alimentação e da suplementação completa também, tá? De forma mais detalhada, dosagem, como usar, forma correta, tá certo? A outra opção, passa aqui o slide, por favor. A outra opção é o seguinte, na terça-feira você vai poder comprar os 7 suplementos, e se você, Sheila, não quero entrar no método SP agora, vou deixar para depois, vou fazer essa compra dos suplementos. Você vai poder comprar o meu livro, chama Vencendo a Síndrome Fúngica, tá? Ele vai estar com 50% de desconto, equipe? Quanto de desconto? Eu já estou dando até mais desconto para vocês. A Débora colocou, eu recebi só 2 suplementos, é porque você é da turma 24, 5 suplementos é da turma 25, porque tem uma alteração em relação ao ticket, tá? O valor de venda. Mas você pode comprar separado, tá, Débora? Vai estar disponível para as alunas poderem comprar também. Então, quem é da turma 25, que entrou, Sheila, em quanto tempo eu vou receber os suplementos? Passando essa parte aí do Natal, acho que antes do Natal, a equipe já vai conseguir, a equipe de distribuição de logística já vai conseguir mandar. É que tem regiões que o correio para, tem algumas regiões que demoram um pouco mais, tem outras que são mais rápido, tá? A previsão é envio antes do Natal, tá bem? Então, o e-book Vencendo a Síndrome Fúngica, que tem a parte escrita ali em relação ao tratamento, não é em vídeo igual o método SP, é uma parte escrita, é um livro que foi feito para ajudar as pessoas que não conseguem investir no método SP, ele estará com 50% de desconto, então você vai poder comprar os 7 suplementos e esse e-book para você não se perder nas dosagens, não se perder no jeito de usar os suplementos, tá certo? Então tem uma organização dentro desse livro. Então você vai poder na terça-feira, vai ser só na terça-feira, tá bom? Toda essa ação de desconto, de kit, valor promocional, é na terça. E o que você tem que fazer para participar disso na terça-feira? Entrar no grupo VIP. Tem um grupo VIP aqui que a equipe está mandando nos comentários. Você entrando nessa lista VIP, na terça-feira você vai receber todas essas informações aqui que eu expliquei falando, que às vezes a gente esquece, né? Então, você vai receber todas essas informações e vai poder já fazer a compra dos suplementos. Sheila, eu quero entrar no método SP agora, já para ver o tratamento, a parte da alimentação, entender tudo sobre alimentação. Então, clica no link lá em cima e entra no método SP. E aí, você vai receber os 5 que eu falei aqui. Orégano Premium, Garlic, o alho, própolis ultra verde, glutamina e vitamina D, tá? São esses que vão ser enviados ali próximo do Natal, pós-Natal, Ano Novo, depende muito da sua cidade, tá? Turma 25 não foi mandado ainda, tá? Turma 24 foi um outro valor, uma outra promoção, receberam 2 suplementos, foi biotina e B9, tá? Turma 25, ou uma outra ação, uma outra promoção de ticket, recebe 5, tá? Então, você recebe os 5 na sua casa e a gente vai fechar o método SP. Então, essa semana é a última para você poder aproveitar e receber esses 5 suplementos, tá bem? Agora, se você quer comprar o kit com 7, não quer comprar o método SP, quer comprar o kit com 7, mas o livro Vencendo a Síndrome Fúngica, na terça-feira você vai poder, é só entrar aqui na lista VIP, tá? Na lista VIP. Samara perguntou... Samara perguntou o seguinte, a partir de qual idade pode suplementar? Vitaminas, nutrientes, pode suplementar desde pequeno, desde bebezinho, tá? E a maioria das crianças tem deficiências nutricionais e os pais não têm educação nutricional e não suplementam porque não sabem. E aí a imunidade da criança, a criança às vezes está com várias alterações de saúde há muito tempo, dermatite, infecções respiratórias, por falta de nutrientes. É a nutrição
que faz a gente funcionar do jeito certo. Não tem outro caminho, não é à toa que a gente come todos os dias. A gente come com essa intenção. Claro que o jejum é importante para a nossa vida, tá? É algo bíblico, histórico. Depois que eu faço para o jejum, eu tenho que incluir os nutrientes, tá certo? Porque senão eu começo a ter problema cognitivo, problema mental, o meu cabelo não fica bonito, a pele, ó, igual vocês estão vendo aqui, minha pele, até estava conversando com as bem nutridas. Aqui não tem maquiagem, né? Não tô lembrando de maquiagem, é domingo, né, gente? Então, não passei nada aqui para entrar com vocês, porque é um dia off aqui, que a gente estamos aqui íntimas todas juntas. Mas eu, bem nutrida, sofri com muita doença de pele durante muito tempo. Enquanto eu não apliquei isso que eu ensino para vocês, a minha pele vivia com acne. E eu posso te falar, tem mulher com rosácea. Vocês sabem o que é rosácea? Rosácea é uma acne bem inchada, assim, que inflama. Tem mulher que sofre tanto com isso. E é a alimentação que precisa ser corrigida. Da mesma forma que você pensa assim, pô, mas a candidíase é porque é a nutrição, é a terapia nutricional que não está correta. A inclusão dos nutrientes está errado. Às vezes você usa as fórmulas aí que o médico passou para você, ele passou com ótima intenção em te ajudar. Só que o jeito que ele passou essas dosagens está errado, na ordem errada, na concentração errada, porque muitas vezes o profissional não é especialista em desbiose em síndrome fúngica. O profissional, às vezes, trabalha mais com, vamos supor, com exames preventivos, com obstetrícia, com Papa Nicolau, trabalha mais com essa linha e não trata tanta gente assim com síndrome fúngica. Ou trata, recebe com candidíase, mas acaba fornecendo o mesmo protocolo. Então, por isso que é importante você aplicar o protocolo de uma forma que já foi comprovada. Que não tem discussão em inúmeros depoimentos. Comprovação está aqui para vocês verem. A segurança dos suplementos que eu trago agora para vocês no lançamento da SP Nutrition é o quê? A facilidade de vocês encontrarem os suplementos na dosagem certa. Porque, olha, bem nutridas, foram 25 turmas do método. As bem nutridas das primeiras turmas, elas sofriam para achar os suplementos nas dosagens certas. Eu recomendava os lugares para comprar, às vezes elas tinham que comprar de fora do país para vir na concentração correta, na dosagem certa. Às vezes elas compravam por sites, que não sei se vocês sabem, tem sites que estão falsificando os suplementos. Então, muito disso eu tinha que orientar elas para tomar cuidado, para não comprar coisas falsificadas, que não tem a concentração correta. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração no seu tratamento. E agora você está com foco em eliminar a dor. Depois que você elimina a dor, é prevenção e longevidade, que é uma outra mentalidade. Porque pessoas que vão evoluindo no aspecto de saúde não ficam conversando mais sobre doença. Sai desse estágio da doença. Aí vai conversar sobre se sentir bem, como que eu posso ter mais energia do que eu já tenho. Porque eu já estou sem doença. Mas como que eu posso treinar melhor, fazer exercício melhor, ter mais energia com a minha família? É um processo ainda maior de evolução. Calma, vocês vão chegar lá. A gente vai ter essa conversa, a gente vai ter esse papo, tá bem? Entraram na lista VIP? Entrem na lista VIP, tá? Senão vocês vão perder. E quem já está decidida para entrar no método, já entra no método aí, porque aí vocês já têm acesso à metodologia completa, o passo a passo da alimentação e também já recebe os suplementos na sua casa e as 3 consultas, tá? As 3 consultas para você ter acolhimento, porque eu sei que muitas de vocês precisam do suporte, do acolhimento para entenderem que estão no caminho certo. Então, você não vai se sentir mais sozinha, não vai fazer mais isso sozinha, tá bem? Jusilene perguntou, Sheila, posso tomar o suplemento seguindo as dosagens corretas sem estar no método? Sim, as dosagens estarão nas embalagens, tá? Vocês vão receber a orientação dentro, a embalagem vai vir com como se fosse uma bula, tá? Que é chamada de e-book, mas é como se fosse uma bula que vai essa orientação para vocês. A diferença de você estar no método é porque você vai ajustar toda a parte da alimentação e comportamento. Que isso você sozinha pegando o pote de suplemento, você não ajusta. Então, é interessante se você quer dar um salto. Ah, Sheila, eu quero subir alguns degraus. Tá bom, sobe aí com suplementos, tá tudo certo. Compra o kit com 7 suplementos, tá? Você vai comprar ali o kit, vai ter a opção do kit para 3 meses, para 6 meses, para 1 ano, tá? Vai ter todas essas opções. Aí, se você... Não, Sheila, eu quero dar o salto
Já com acompanhamento, é para me sentir, aí entra no método, tá? Bianca Moraes, vai vender ele sem ter que comprar o curso? Sim, na terça-feira vocês vão poder comprar o suplemento sem estar no curso, tá? Então, vão poder sim. O que é o curso aqui, para quem é nova por aqui, não está entendendo, é o método, tá? Então, o método é o meu curso, a minha metodologia, só que tem consulta incluso e tem os 5 suplementos inclusos. Tá tudo incluso. É tipo um resort all inclusive, né? Só falta ir na sua casa cozinhar. Lidice, não tenho candidíase e tenho link em plano, doença autoimune. Sim, tem algumas bem nutridas que tinham esse quadro fora da remissão. Consigo entrar em remissão com o método? Consegue. Consegue, sim. Então, líquen, Hashimoto, psoríase, todas as doenças autoimunes, a síndrome do intestino irritável, né, não entra na doença autoimune, mas já adianta aqui para vocês que sim, vai atuar na remissão, tá? A metodologia vai te ajudar nisso também. Bem-vinda, Li. Genogláucia, boa noite, cheguei atrasada, você vai vender esses remédios? São remédios naturais, tá? Remédios naturais, também chamados de suplementos. A abertura da venda vai ser na terça-feira, oficialmente na terça-feira. Entra no grupo VIP, tem uma lista VIP aqui nos comentários, para você poder receber todas as informações, tá bem? Gente, meu batom saiu de um lado. Deixa eu passar na boca toda. Tá só de um lado. Bianca, no protocolo é necessário ficar fazendo assento também para candidíase? Você pode fazer o banho de assento agora, se você está com incômodo, com dor, com bicarbonato, para equilibrar o pH. Só que o banho de assento ele não trata de dentro para fora, certo? Então, você já entende isso? O banho de assento é para equilibrar o pH. O que vai tratar mesmo de dentro para fora é aplicar a metodologia completa, o método SP, que é uma parte, são esses suplementos que eu conversei aqui hoje com vocês, e outra parte, a parte da terapia nutricional, com a parte da alimentação, tá bem? O custo dos suplementos, Adenilda, vai ser liberado na terça-feira. Terça-feira vocês vão receber o valor promocional. Então, já separa o cartão presente de Natal para vocês mesmas. Vocês podem comprar para o marido de vocês, para a mãe de vocês também. Tá? É um ótimo presente. Tem gente, às vezes eu fico pensando, né, bem nutridas, tem essas confraternizações, esses amigos secretos, fica trocando um monte de presentes que não serão úteis. Imagina você ganhar um presente super útil, você ganhar o kit de suplementos, olha que coisa maravilhosa. Já pede aí pro seu marido, fala assim, olha, meu presente de Natal, aqui, além de uma joia, você me dá aqui o kit de suplementos também. Olha que bênção, né? E aí você pode também comprar para tua mãe, presentear ela de Natal, porque a maioria de nós que passamos pelo quadro de síndrome fúngica e de desbiose, nossos ancestrais também tinham. Então, a sua mãe, eu arrisco dizer que tem. Sua irmã, eu arrisco dizer que tem. O seu pai, eu arrisco dizer que tem. Tá? Então, é um ótimo presente. Débora, e seus filhos terão se você não tratar. Tá? Então, você pode romper esse ciclo. É igual na psicologia, quando a gente se mantém nos ciclos em relação a comportamento de relacionamentos, de traições, de padrões negativos em relação à família. Se a gente não corrige esse ciclo, a próxima geração vai enfrentar a mesma questão. Na ciência, na evolução da espécie, do ser humano, acontece a mesma coisa. Então, a gente transmite o nosso DNA, 50-50, 50 pai, 50 mãe, e o hábito, o comportamento, a epigenética, a gente transfere. Então, se você não corrigir isso, seus filhos terão os problemas. Então, imagina, os filhos veem os pais acima do peso, com infecções de repetição, com hábitos ruins. Então, esses filhos vão sofrer pelo menos 20 anos da vida deles com esses hábitos. E aí, depois, quando eles estiverem adultos, eles vão construindo a vida deles. Mas é muito mais sofrido. É muito sofrido. Então, você pode romper esse ciclo, tá bem? Débora Guilherme. E usa esses suplementos por quanto tempo? A maioria, 5 deles é uso contínuo.
que é o uso contínuo? Você vai usar 6 meses, 1 ano sem parar, tá? Então, você fica usando os suplementos. Por que, Sheila, é o uso contínuo? Porque o teu corpo é de uso contínuo. Você não desliga teu corpo e fala assim, agora não vou usar mais. É igual a alimentação, você não come todo dia? Agora, os antimicrobianos, os dois, orégano premium e garlic, o extrato de alho, tá? Ali no 1% de alicina, você usa 4 semanas e para. Não junto, você toma um, depois toma o outro, tá bem? Usa 4 semanas, para, depois usa 4 semanas, para. Você pode repetir 1 a 4 vezes no ano, tá bom? 1 a 4 vezes no ano. Eu sei que são muitas informações, mas lembre-se que vocês não ficarão perdidas se vocês estiverem no método. Vocês têm o suporte diário, suporte comigo e as consultas com a minha equipe. Se vocês comprarem o e-book, vocês têm ali escrito passo a passo com o e-book, tá? Para vocês não se perderem. Raquel, Sheila, quem está no método vai receber suplementos? Quando se deve iniciar? Sim, quem está no método vai receber, você vai iniciar depois que você tiver feito o ciclo de regeneração, que é a parte da alimentação. Assim, que você já tiver entendido tudo. Sheila, já entendi, já inclui aqui os alimentos, já entendi o checklist de defesa, o checklist. Eu tô falando esses nomes assim, mas quem tá lá no método sabe do que eu tô falando, tá? Então, você entendeu tudo isso, aí você parte para os suplementos, tá? Vocês vão receber próximo do Natal ou depois do recesso, aí dependendo do estado de vocês, tá? Então, por conta das festas de final de ano, tá? Então, mas a maioria, a entrega vai ser uma tentativa de entregar o mais rápido possível antes do Natal, até para vocês poderem dar de presente também. Janete, já fiz o método, como faço para adquirir esses suplementos? Ô, Janete maravilhosa, no grupo, na lista VIP, entra no grupo VIP, tá bom? O grupo VIP tá aqui nos comentários. É só comentar VIP, acho que tá funcionando a palavra VIP. Vocês comentem VIP, vocês recebem o link no direct de vocês. É um grupo de WhatsApp, tá? É um grupo que só minha equipe manda as mensagens. E é terça-feira, dia 19, tá, bem nutridas? Que a gente vai abrir as vendas. Samara, tenho hipotireoidismo, posso usar esses suplementos? Pode, mas a minha orientação é que você entre no método, Samara, para você ter acompanhamento. Todas vocês que têm alguma doença já diagnosticada do quadro autoimune, é importante ter acompanhamento, tá bem? Eu não tenho nenhuma doença autoimune diagnosticada. É mais simples porque você não tem nenhuma dor, doença em remissão. Compreendem? Porque quando é autoimune, é que já teve uma degeneração de uma parte do corpo. Então, essa degeneração precisa ser controlada. Sheila, mas num primeiro momento eu não tenho como entrar na metodologia. Tá, você compra o suplemento, você se organiza para entrar na metodologia depois, que é o método SP, tá? Você pode se organizar. Mas, pense no seu presente de Natal. Olha aí todas as coisas que vocês estão fazendo, que vocês estão consumindo, estão comprando, e veja o que é mais importante para você nesse momento. O quanto que você não investiu em você, porque você estava investindo em outras pessoas, em outras coisas, tá? Regina, esse método trata o quê? Ô, Regina, bem-vinda! Regina entrou atrasada. Regina maravilhosa. Atrasada sim, né? Talvez você seja nova aqui e esteja me vendo a primeira vez. Ô, Regina, o método é para tratar disbiose e síndrome fúngica, tá? Que são um conjunto de sintomas, porque você, em algum momento da vida, usou muitas medicações. Tomou muito antibiótico, muito corticoide, muito fluconazol, muito anti-inflamatório. É como ninguém te ensinou que você tem que parar e cuidar da sua alimentação do jeito certo, que se chama terapia nutricional. Enquanto você não fizer isso, a sua vida vai bueiro abaixo, fundo do poço. Você vai ficar cada vez mais doente. Tá? Eu sou direto ao ponto, bem nutrido, porque eu gostaria de que alguém tivesse me falado isso quando eu tinha lá 17 anos e estava com a cara parecendo uma choquito, doente, com amidalite, cheia de sintomas, e eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Então, para você sair desse quadro, tem que controlar a disbiose e eliminar a síndrome fúngica, tá bem? E no seu caso, você está com um quadro inflamatório acentuado.
Então, é um quadro inflamatório grave, que é a Hashimoto, a artrite reumatoide e esse estufamento causado pela desbiose. Então, o método vai te ajudar nisso. Bem-vinda, Regina. Priscila. Priscila maravilhosa. Priscila é uma bem nutrida oficial. Ela comentou aqui que foi maravilhoso o sábado, que foi um encontro das primeiras inscritas da turma 23 e 24. E ela está compartilhando aqui que ela sofria com a candidíase por 7 anos e ela está livre da candidíase. Olha só que bênção. Priscila maravilhosa. Além de linda, Priscila gatíssima. Agora está livre desses sintomas e vai ficar mais e mais bem nutrida daqui para frente. Obrigada pela mensagem, Priscila. Quem não conseguiu aplicar o método ou tem dificuldade para aplicar, é só pedir ajuda dentro da plataforma. Então, vocês não, durante um ano, vocês podem pedir ajuda na plataforma no sentido de participar dos encontros semanais, de estarem ali. É um momento de realmente você colocar foco em você. Sheila, eu não consigo colocar foco em mim toda semana. Tá bom. Então, anota, escreve na sua agenda quando que você pode. E aí você se dedica a isso. Sem dedicação, vou ter resultado, Sheila? Não, vou ser bem honesta, tem que se dedicar. Tudo na nossa vida, a gente tem resultado quando se dedica. A sua saúde é a mesma coisa. Sem saúde, você não vai realizar mais nada na tua vida. Você pode até comer as coisas aí que você está comendo, que você sente que é importante para você, fazer as coisas que você está fazendo todo final de semana. Mas se você estiver acamada, bem nutrida, internada no hospital, acabou a vida. Acabou. E eu sei que não é isso que você quer. Tá? Então, durante um ano, o método SP, você tem acesso para você aplicar quando você quiser. Os suplementos, turma 25, que vão receber 5 potes, tá? De suplementos, vai ser enviado. Eu tô achando engraçado na minha boca aqui. Vai ser enviado em breve, vocês receberão. Vocês vão receber o rastreamento, o código, tudo certinho, tá? A gente vai avisar. E para quem for comprar os suplementos que não forem entrar na metodologia no método SP, eu oriento que pelo menos compre o livro. Estuda o livro. Sheila, não quero estudar nada. Aí fica difícil, bem nutrida. Tem que estudar. Estudar alguma coisa para você entender a metodologia. Então, você pode até... eu quero pegar e vou comprar um suplemento de outra marca e comprar um suplemento só. Eu vou comprar um orégano aí de uma outra empresa e vou tomar só o orégano. Você vai ter resultado? Não. Você viu tudo que eu expliquei para você de todas as funções dos suplementos? Um suplemento sozinho não resolve. Da mesma forma que você tomou lá o fluconazol e não resolveu. E da mesma forma que você colocar um alimento só, vou começar a comer aqui essa ameixa todo dia. Não vai resolver. É uma orquestra. É simples, mas precisa ser compreendida e ser colocada na ordem certa. Tá bem? Então, oficialmente, terça-feira, a gente abre as vendas do SP Nutrition. Estou muito feliz de compartilhar isso aqui com vocês. Ainda não consegui nem parar para celebrar esse momento. Em breve, a gente vai fazer uma grande celebração aí de lançamento desses suplementos oficiais. A gente está no pré-lançamento. Então, dezembro é o pré-lançamento, tá? Por isso que a gente vai abrir no dia 19. Depois, a gente vai fazer um movimento de lançamento oficial aí, com fé em Deus. E eu estou muito feliz de poder proporcionar para vocês esses suplementos de qualidade, tá? Na dosagem certa, com segurança. A palavra de ordem aqui é segurança. Tudo que estiver ao meu alcance, que eu puder fazer para que os suplementos sejam de melhor qualidade e seguros para vocês, eu vou fazer, tá? Até porque toda a minha família vai tomar esses suplementos também, tá certo? Então, não faz sentido eu fornecer para vocês um suplemento de má qualidade. E a indústria farmacêutica, ela não se preocupa muito nisso, por conta que é um formato um pouco diferente de vendas. Eu até dei uma gaguejada aqui, porque vocês têm que pensar que existe um lobby, tá? Na indústria farmacêutica e na indústria alimentícia. E não estão muito preocupados com a sua saúde, tá? Eles estão preocupados exclusivamente em custo e em venda.
custo e venda. E tá tudo bem querer vender e querer ter um custo atrativo, eu também quero, tá? Porque senão eu não consigo manter a empresa. Mas precisam ser suplementos seguros, de qualidade, para vocês terem resultados. E por isso que eu digo para você, se você vem tomando suplementos e não teve resultado, se você vinha tomando um monte de coisa, que você nem sabia a qualidade dos suplementos, as dosagens certas, era gota, às vezes você tomava, às vezes não tomava, tomava 3 vezes ao dia, parava de tomar, na ordem errada, é por isso que não funcionou. A qualidade estava errada, a dose estava errada, a concentração e a parte da terapia nutricional também. Então, chegou a hora da gente corrigir isso, tá bem? E lembrem-se, você não é o seu diagnóstico. Você tem um diagnóstico hoje, você vai sair desse diagnóstico, tá? Você vai sair da doença e você vai focar em longevidade. Como ser uma mulher com saúde, com uma saúde incrível, que não vai ficar mais falando sobre doença, porque você vai sair desse estado de doença. E você precisa nutrir a sua fé. Só que você não vai nutrir a sua fé tomando fluconazol e passando pomada aí todo mês. Não é assim que a gente nutre fé. Tá? A gente nutre fé com alimento, com farmácia de Deus, acreditando todo dia naquilo que a gente coloca dentro da nossa boca. E também não tendo medo da comida. Mesmo que a gente vai comer alguma coisa que não é dentro dos padrões terapêuticos da terapia nutricional, é comer sem medo, porque sabe que você sabe que você está fazendo a sua parte em relação aos outros alimentos, à inclusão dos suplementos. Então você fica em paz. Para você se recuperar bem nutrida, você precisa de paz, tá? E a paz vem com aprendizado também. É aprendizado e fé, tá bom? Aprendizado e fé. Método SP, o valor é 12 parcelas de R$ 197, tá bem? Acesso durante 1 ano, 3 consultas e 5 suplementos na sua casa. 3 consultas individuais, inclusas com a minha equipe, 5 suplementos na sua casa, desses que eu expliquei aqui na aula para vocês, tá certo? E acesso à minha metodologia, que é gravada, para você poder assistir quando você quiser, durante 1 ano, tá? Durante 1 ano. Quem vai entrar aí na turma 25, seja muito bem-vinda, bem nutridas. E quem for comprar os suplementos, VIP, clica aí na lista VIP para participar do grupo, tá? Entre nesse grupo para você não perder a oferta especial de pré-lançamento do dia 19, tá bem? Isso, acho que eu respondi aqui todas as dúvidas, né? 19/12, tá? 19 de dezembro agora. Então, entre na lista VIP. Fiquem com Deus, bem nutridas. Ótima noite para vocês. Bom descanso. Vejo vocês no método. Quem é do método, seja muito bem-vinda. Quem não é do método, que vai entrar aí na parte dos suplementos, do livro, Vencendo a Síndrome Fúngica. Você está na direção certa, no passo a passo certo. Separa um tempo para cuidar de você, tá? Separa um tempo que vai dar certo, tá bem? Um grande beijo e seguimos!